Olá, me chamo Diogo Avelar, tenho 16 anos, mentorado do Instituto Nacional Leva Ciência, de Macapá, Amapá. Vos apresento o meu projeto de pesquisa intitulado como Ameaça dos Microplásticos e seus Impactos à Vida Marinha, orientado pela professora Daniele Brito. A justificativa para esse projeto se dá inicialmente pela preocupação encontrada nos oceanos em decorrência, do agravamento dos impactos que o material plástico gera, neste caso a biota marinha. Em particular, vamos tratar dos microplásticos, aquelas partículas com tamanho igual ou inferior a 5 milímetros de comprimento, originados principalmente da fragmentação dos macroplásticos, ou seja, aqueles plásticos maiores que 5 milímetros de comprimento, onde podemos citar aqueles utilizados de forma corriqueira, que acabam se acumulando e infestando os mananciais de água, como sacolas, garrafas, embalagens e dentre outros, pelas intempéries que acabam reduzindo o seu tamanho. Mas vale ressaltar que há, por exemplo, os microplásticos que são originados de forma intencional, produzidos pelo homem, e que encontramos, por exemplo, nas indústrias de cosméticos, nas de medicamentos ou em fibras de tecido e os demais. A questão da preocupação com esse detrito se dá principalmente das suas propriedades, como, por exemplo, não serem adquiridos de material biodegradável, serem facilmente transportados por longas distâncias, ou seja, por correntes marítimas, por exemplo, ou pelo vento, atingido das áreas mais remotas do planeta. E para o ecossistema marinho, os animais que acabam ingerindo esse tipo de material se contaminam dessas suas propriedades. É por estes mais motivos que encontramos a situação de animais ameaçados de extinção, como muitas espécies marinhas, de espécies de tartarugas marinhas encontradas aqui no Brasil. Mas que também é importantíssimo ressaltar que não se restringe apenas para os animais marinhos. Nós também, como seres humanos, estamos constantemente ingerindo desses detritos e também fazendo consequências ao nosso organismo. Portanto, se faz necessário um estudo, uma abordagem, para que sejam minimizados os efeitos das ações dos microplásticos, a sua ameaça ao oceano e, por conseguinte, a biota marinha. A minha metodologia é dividida em etapas. Na primeira etapa, nós temos que os procedimentos metodológicos foram realizados a partir de um levantamento bibliográfico, em fontes como documentos, anais, periódicos, artigos e livros, claro, remetentes à temática de poluição marinha e, por conseguinte, a da poluição dos microplásticos. No passo 2, nós temos que, em seguida, foi realizado a seleção de fontes centrais atualizadas que tratam os impactos na biota marinha. E, por fim, no passo 3, realizei uma análise comparativa das bibliografias e cataloguei os dados. Fiz o comparativo para mensurar como está a real situação do problema atualmente. Com a análise das bibliografias, os resultados foram: primeiramente, o impacto da lavagem doméstica. Isso porque, diante dos estudos, se foi observado que durante o processo de lavagem ocorre desprendimento das fibras sintéticas, que são considerados microplásticos, dos tecidos, e que não são retidos naquele filtro daquela máquina, daquela lavadora, e que passam até mesmo por processos complexos de tratamento de esgoto, por exemplo, chegando aos mananciais de água e os poluindo. No segundo ponto, retrata os poluentes orgânicos persistentes, que são muito utilizados acoplados a produtos industriais, extremamente tóxicos, e os microplásticos acabam potencializando essas suas propriedades, porque têm a capacidade da adsorção desses poluentes. E isso, para uma cadeia rica de animais, na biota marinha, é catastrófico, pois potencializa os impactos causados por esse material, principalmente pelo processo de bioacumulação, que consiste no acúmulo de substâncias no organismo de determinado ser vivo. E, por fim, os impactos que este material causa ao ser humano. É um perigo invisível, pois, como já abordado, a ingestão desses materiais é frequente e imperceptível. Chegamos no momento que literalmente chove microplásticos por ser um material muito onipresente, ou seja, está em todos os lugares e, arrisco dizer, impossível de evitar. Então, bem como os animais marinhos, também estamos sofrendo os efeitos adversos em fator da nossa própria ação. E com a pesquisa concluímos que, de acordo com o estudo abordado, constatamos que é urgente buscar e efetivar soluções para amenizar os impactos do microplástico na biota marinha. A partir das análises bibliográficas, percebe-se que os microplásticos são uma ameaça global ao ambiente e que devem ser tratados com total relevância. Estudos afirmam que, principalmente para a biota marinha, encontra seu ecossistema mais afetado, em maior parte pelos animais ali presentes. A ação humana deixou sérios impactos que tiveram que ser lidados pelo ambiente. Agora é necessário medidas que possam reverter essa situação, a fim de preservar, nesse caso, a biota marinha. Portanto, as conclusões apontam que as soluções devem passar por articulação multissetorial e por diretrizes que venham definir políticas públicas e instrumentos de comando para o controle e diminuição desses prejuízos ambientais. Por fim, minhas referências bibliográficas, minhas fontes centrais,
foi principalmente a do Atlas do Plástico, Fatos e Números sobre Polímeros Sintéticos, o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um projeto da ONU, Organização das Nações Unidas, que foi definido como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 14. E, por fim, o e-book da Oceana, um oceano livre de plástico, desafios para reduzir a poluição marinha no Brasil. Muito obrigado pela atenção e termino aqui a minha apresentação.